Existem pontos da medicina chinesa, um em especial, que é o CS6, foi feito um estudo, né, bem interessante sobre ele, falando que utilizar esse ponto, ele fica na região do braço, né, na região da mão, a 2 dedos abaixo da linha do punho, bem no meio do braço, que ele tem uma ação antiemética muito importante. Considerado o mesmo efeito, segundo esse estudo, do que o medicamento padrão ouro para vômitos, né, que se tem hoje no mercado. Ou seja, o que esse estudo diz no final das contas? Que o efeito de pressionar ou estimular esse ponto é igual ao do medicamento padrão ouro que se tem hoje para vômitos. Por que é importante a gente ter uma abordagem nesse sentido? Porque geralmente o indivíduo nessas condições, ele vai ter um excesso de medicamentalização, que é natural, que é necessário. Mas isso acaba, de certa forma, sobrecarregando alguns sistemas, como o sistema renal, que é o sistema que vai ser responsável por excretar esses resíduos. O próprio fígado também acaba sendo sobrecarregado, o estômago, né? Então, passar por essa vivência de ter que tomar muitos medicamentos fortes, potentes, acaba sobrecarregando, de certa maneira, o organismo. Então, se eu tenho uma alternativa que seja, uma opção, né, que seja não invasiva, que não vai gerar mais excesso de resíduos, né, mais sobrecarga esse sistema, é algo extraordinário. Isso, obviamente, para a gente citar um ponto da medicina chinesa, dentre, né, os centenas de pontos que existem, que já teve comprovação científica que pode auxiliar esses pacientes. De maneira geral, o que a gente vai observar? Que eu vou ter um paciente que passa pelo tratamento da medicina chinesa, ele vai ter uma melhora do quadro de ansiedade, ou de depressão, ou de cansaço, esgotamento físico. E isso é extremamente relevante para que o paciente possa, a partir dali, ter condições, tanto psíquicas, emocionais, quanto físicas, para dar sequência ao tratamento convencional que ele está fazendo. Então, essa é uma abordagem que é muito bacana a gente priorizar, né, e essa integração entre técnicas. Então, obviamente, que ele vai continuar fazendo o tratamento proposto pelo médico, traçado pelo médico, e aí a gente vai entrar com as terapias integrativas, né? Então, nós já falamos aí sobre a questão das plantas. Então, existem inúmeras plantas, né, que têm esse potencial terapêutico, e aí para tipos específicos de cânceres. Por ser uma doença multifatorial, é muito difícil que você tenha uma única planta que sirva para tratar uma gama gigante de adoecimentos como este. Então, a gente sempre vai ter que avaliar o indivíduo, avaliar a condição que ele se encontra, o tratamento convencional que ele está fazendo, e aí para que eu possa escolher o fitoterápico que é mais adequado para aquela situação. Hoje, a gente tem medicamentos antineoplásicos que são à base de planta. Por exemplo, um princípio ativo, que é a vinblastina, e outro, que é a vincristina, que é de uma planta muito comum, que é a Maria Sem Vergonha, né, ou também chamada de vinca, que vem das plantas, né? Mas aí, o que acontece? Você tem não o uso da planta diretamente, mas o uso de um extrato, né, de um princípio ativo que foi extraído da planta. É diferente, né? Então aí você tem mais segurança para trabalhar. Então, um medicamento que tem origem de um fitoterápico, não necessariamente o uso da planta em si. E aí, quando a gente pensa em plantas, a gente pode pensar em algumas questões mais delicadas. Por exemplo, se fala muito sobre o uso de vez em quando aparece uma planta milagrosa para tratar câncer. Uma dessas que surgiu foi o avelós. Só que qual é o nosso cuidado? O avelós é extremamente tóxico e não deve ser recomendado para essas condições, né? Então, segurança e cuidado para a gente tratar ali. Quando a gente pensa em alimentação, a alimentação é a base aí da saúde, segundo a naturopatia. Existem alguns estudos, né, que a gente pode pensar ali, em termos de alimentos, que falam que são potenciais inflamatórios, pró-inflamatórios, que estudos mostram que eles facilitam, deixam o ambiente mais propício, né, aumentam a suscetibilidade. Esses alimentos são geralmente alimentos industrializados ou que passaram por altas temperaturas. Os defumados estão no topo, né, da lista desses alimentos que são considerados como pró-inflamatórios. Ao mesmo passo que a gente tem alimentos que são considerados antioxidantes, ou alimentos que são considerados protetores, né, digamos assim. Então, mais uma vez, a gente sempre vai precisar da abordagem individual,
Essa é um grande diferencial, né, quando a gente pensa na naturopatia. A gente vai tratar indivíduos, nós não vamos tratar a doença em si. Então, o indivíduo na nossa frente, com a sua história, com o seu quadro clínico, aí a gente vai ter condições de, a partir de referências científicas, indicar qual seria o alimento, qual seria o que evitar especificamente, né? E também o que a gente poderia incrementar aí nessa dieta do paciente, né? Muito se fala, por exemplo, sobre a questão do açúcar, né? Mas é importante a gente pensar assim, ó, as evidências científicas, nos modelos que se tem hoje, não tem muito claro o papel do açúcar, né, sobre o câncer, né? Então, você já deve ter ouvido falar aí que açúcar refinado alimenta o câncer. Mas, e vocês sabem também que eu falo bastante, né, sobre a questão do consumo do açúcar. Mas uma coisa importante é o entendimento energético sutil desse processo, outra coisa é o entendimento científico que a gente tem hoje. Então, hoje não existe, né, nenhum estudo que mostre especificamente que o açúcar está associado a uma incidência maior de câncer. Mas, o que a gente sabe é que o açúcar sim, o açúcar refinado é um alimento que ele é pró-inflamatório. Então, ele facilita os processos inflamatórios no nosso organismo como um todo. Então, aí cabe um alerta, né, para a gente ter aí de referências, né, para que a gente possa consolidar essa abordagem, né.